Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional, para que o Senhor possa ministrar ao seu coração. E é importante sempre frisar que todas as vezes que nós compartilhamos uma palavra, essa palavra de antemão já mexeu com o nosso coração, já nos está incomodando, de alguma maneira Deus está fermentando essa palavra, nos ajudando a vivenciá-la todos os dias. Porque esse é o nosso desafio, viver aquilo que nós pregamos, e nem sempre é algo tão fácil. Porque a vida cristã é uma vida de processos. Nós nunca podemos esquecer isso. Que quando nós entramos na vida cristã, é iniciado um processo, na realidade muitos processos se iniciam para que nós possamos estar sendo moldados da forma, na medida que o Senhor deseja para conosco. E é exatamente sobre essa ideia do processo, da mudança que Deus faz de dentro para fora, que eu quero compartilhar com vocês. O texto do devocional de hoje está lá em Mateus capítulo 3, do verso 7 até o verso 12. E mais uma vez eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem. O texto diz: Quando João soube que um grupo de saduceus e fariseus estavam interessados no batismo, que parecia ter virado moda, ele esbravejou: Raça de serpentes, o que vocês pretendem rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar e não a pele. E não pensem que vocês podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos, mas até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida de vocês. A vida de vocês mostra frutos. Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. Eu batizo vocês aqui no rio para mudar essa vida velha na vida do reino. Mas o mais importante está por vir. O protagonista desse drama, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês. Um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora com lixo, para ser queimado. Amém? Então, queridos, esse texto é um texto bastante conhecido. Ele fala do momento em que João estava batizando ali as pessoas, e é interessante que quando João ele começou a batizar, muitas pessoas vieram ao seu encontro pedindo para serem batizadas, porque elas entendiam que aquele batismo era o prenúncio de uma nova vida, de uma nova caminhada, de uma nova perspectiva. Mas eu gosto dessa versão porque ela diz que parece que o batismo em alguma medida virou moda, de modo que até os saduceus e os fariseus vieram para ver aquilo que estava acontecendo, aquela situação, aquilo que estava ocorrendo ali. E João, como um homem espiritual que discernia as coisas, ele percebia não somente a intenção dos fariseus, mas o motivo pelo qual ele estava naquele lugar. E é por isso a razão da célebre frase, raça de víboras, né? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou nessa versão, como ele diz, o que vocês pretendem rastejando até o rio? Vocês acreditam que um pouco de água na pele de cobra de vocês vai fazer alguma diferença? Então, quando João fala dessa maneira tão direta, tão dura, como nós lemos e entendemos muitas vezes, é porque João ele estava querendo enfatizar a importância desse processo. A importância ou a exigência dessa mudança que é de dentro para fora. Aqueles homens se diziam filhos de Abraão e talvez por essa razão eles não precisavam de mudanças.
eles já tinham uma lei, eles já tinham os profetas, eles já tinham entendimento, a caminhada das coisas, mas na realidade, João estava dizendo, não basta simplesmente ter a lei, não basta ter nascido como judeu, como israelita, ser filho de Abraão. E aí, traduzindo para os nossos dias, não basta apenas ir à igreja, não basta apenas dizer que somos crentes, que vamos ao culto, que participamos das células, não basta apenas dizer que carregamos a Bíblia debaixo do braço, não basta dizer que oramos. Existe algo que revela a nossa natureza, existe algo que expõe a nossa natureza ou que nos denuncia se estamos ou não nesse processo. É a vida, são os frutos, é a transformação que Deus opera de dentro para fora no nosso coração. E é isso que nós precisamos discernir e nos avaliar. Estamos manifestando a vida do reino? Estamos manifestando a vida do reino? É uma bênção poder compartilhar com vocês o devocional do domingo, porque eu sempre posso pegar um ganchinho da palavra de ontem, do culto. E quando o pastor Marcos falou sobre essa desejo, esse anseio pela eternidade, aquilo que Deus já plantou no nosso coração, como diz o sábio de Eclesiastes, eu acredito que em alguma medida ele estava falando dessa vida do reino. E que essa vida só pode ser implantada por Jesus. João disse, eu sou apenas protagonista nesse processo. Eu sou apenas figurante. O protagonista, o principal, aquele que é responsável por essa vida, ele está vindo aí ainda. Ele está a caminho. E isso é interessante porque João entendia que era apenas Jesus que podia dar esse pontapé inicial dentro de nós, nesse processo de transformação. Não é porque eu desci nas águas e levantei que tudo mudou. Na realidade, o batismo era uma expressão desse processo que já havia iniciado no coração das pessoas. Não era apenas o descer nas águas do Jordão que mudaria a vida das pessoas, mas o descer nas águas do Jordão, o batismo, era uma expressão, era uma forma de anunciar que havia um processo iniciado no coração das pessoas de transformação de dentro para fora, e foi isso que João questionou com aqueles fariseus e saduceus, dizendo, por que vocês querem descer as águas, vocês querem ser batizados, quando vocês ainda não demonstraram frutos de arrependimento? E aí eu quero me deter um pouco mais naquilo que João fala sobre Jesus, e nessa Bíblia eu acho interessante porque nessa versão ela esmiuça um pouco esse processo de maneira muito clara. A primeira delas é que Jesus ele acenderá a vida do reino em nós. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, ele acende a vida do reino no nosso coração. E esse é o fogo interior, que é a presença do Espírito Santo. Então, a partir daí, nós começamos a viver uma vida diferente. E não é que nos tornamos melhores, superiores, superpoderosos e blá blá blá. Não. Nós começamos a ter um outro desejo. Esse anseio pela eternidade. Esse anseio de mudança. Esse anseio de transformação. Esse anseio de ser como Jesus, ser diferente. E esse é um processo que todas as pessoas podem ter dito, eu já consegui? Não. Porque todos nós que conhecemos a Cristo estamos em alguma medida caminhando. Talvez uns estejam um pouco mais na frente, outros às vezes regridem, outros estão mais atrás. O fato é que essa caminhada todos nós precisamos empreitar. O problema é que às vezes nós acreditamos que pelo fato de que aceitamos a Jesus, isso é o suficiente. Mas não. A vida do reino começa a ser movida dentro de nós como um fogo pelo Espírito Santo e nós precisamos responder a isso. É fato que muitas vezes nós erramos, nós voltamos atrás, nós caímos, nós pecamos, nós agimos errado, nós decepcionamos a Deus com as nossas atitudes, mas precisamos entender que isso é um processo e que é extremamente importante que nós permaneçamos
nesse processo, de acordo com o que o Senhor está promovendo no nosso coração. João diz: esse é o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Essa é a perspectiva correta. Eu não mudo o que está fora, eu não mudo o meu interior, mas é o Senhor que muda o que está dentro, e o que está dentro influencia o que está fora. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, aquilo que sai da minha boca vem do que está dentro. As minhas ações, elas vêm do modo como eu estou dentro. Então, a ideia é, nós não precisamos ou não devemos estar controlando as coisas, mas precisamos dar o controle das coisas ao Espírito Santo. Porque se Ele estiver no controle, se Ele estiver operando, definitivamente as nossas ações vão ser diferentes. Essa palavra veio a mim essa semana, no momento em que eu estava muito chateado com a situação específica que aconteceu, e de repente eu percebi, numa reação que eu tive, que aquela reação era uma reação desmedida. Não era uma reação de alguém que estava nesse processo. Ou seja, eu acabei tirando o Senhor do controle e eu acabei tentando tomar o controle. Mas nós precisamos entender que todas as vezes que nós tomamos o controle, a gente vai fazer bobagem. Então, no momento que eu me dei conta que o Espírito Santo falou de uma maneira mais viva no meu coração, eu percebi que esse é o processo, é de dentro para fora. Deus precisa organizar as coisas no nosso interior. Deus precisa organizar as coisas na nossa mente, para que tudo o que fazemos, tudo aquilo que fica visível lá fora, possa expressar essa realidade interior. Essa é a verdade. E ele diz: ele vai limpar a casa, fazer uma varredura completa, colocar tudo aquilo que é autêntico no lugar e jogar no lixo tudo aquilo que não presta para ser queimado. Então esse é o processo de Deus, meu querido, nas nossas vidas. Submeta-se a Ele, é de dentro para fora. Coloque a cada dia o seu interior nas mãos do Senhor, a fim de que Ele possa te ajudar a ser diferente, a ser transformado. Mas esse controle interior só é possível pela ação do Espírito Santo. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida e te ajude a meditar nessa palavra e a comê-la de modo que ela se torne alimento para o seu espírito, em nome de Jesus. Deus abençoe.